Pergunta 1. Sobre a circulação sistêmica e a circulação pulmonar, indique a alternativa correta sobre ambas, considerando-se a câmara cardíaca e o seu correspondente vaso da base. A. Ventrículo esquerdo. Tronco pulmonar. B. Átrio esquerdo. Veia cava superior e inferior. C. Átrio direito. Veia cava inferior e superior. D. Ventrículo direito. Veias pulmonares e ventrículo direito. Aorta. Resposta correta. C. Átrio direito. Veia cava inferior e superior. Justificativa didática. Conexões corretas das câmaras cardíacas. Átrio direito recebe. Veia cava superior. Sangue venoso da parte superior do corpo. Veia cava inferior. Sangue venoso da parte inferior do corpo. Seio coronário. Drenagem venosa do próprio coração. Porque as outras alternativas estão incorretas. Alternativa A. Incorreta. Ventrículo esquerdo, aorta, não tronco pulmonar. Tronco pulmonar emerge do ventrículo direito. Alternativa B. Incorreta. Átrio esquerdo recebe as veias pulmonares, não veias cavas. Veias cavas drenam no átrio direito. Alternativa D. Incorreta. Ventrículo direito, tronco pulmonar, não veias pulmonares. Veias pulmonares drenam no átrio esquerdo. Alternativa I. Incorreta. Ventrículo direito, tronco pulmonar, não aorta. Aorta emerge do ventrículo esquerdo. Resumo das conexões corretas. Circulação sistêmica. Saída. Ventrículo esquerdo, aorta. Retorno. Veias cava, átrio direito. Circulação pulmonar. Saída. Ventrículo direito, tronco pulmonar. Retorno. Veias pulmonare, átrio esquerdo. Dica para memorizar. Átrio direito. Recebe sangue venoso pelas veias cavas. Ventrículo direito. Envia sangue para os pulmões via tronco pulmonar. Átrio esquerdo. Recebe sangue oxigenado pelas veias pulmonares. Ventrículo esquerdo. Envia sangue para o corpo via aorta. Pergunta 2. Nos seres humanos, assim como na maioria dos mamíferos, os pulmões apresentam sulcos profundos, as fissuras que dividem parcialmente este órgão em lobos que são revestidos por uma membrana serosa. Dessa maneira, em relação aos pulmões, assinale a alternativa correta. A. A língula do pulmão esquerdo fica próxima ao ápice do lobo superior. B. O pulmão direito nos homens possui um peso aproximado de 700 gramas. C. O pulmão direito tem uma chanfradura, a incisura cardíaca, em que o coração está situado. D. A fissura horizontal separa os lobos médio e inferior do pulmão esquerdo e o pulmão direito apresenta 2 lobos. Resposta correta. A. A língula do pulmão esquerdo fica próxima ao ápice do lobo superior. Justificativa didática. Porque a alternativa A está correta. Língula do pulmão esquerdo. É uma projeção do lobo superior esquerdo. Localiza-se na porção antero-inferior do lobo superior. Fica próxima ao ápice, região anterior, do lobo superior. Corresponde funcionalmente ao lobo médio do pulmão direito. Porque as outras alternativas estão incorretas. Alternativa B. Incorreta. Peso do pulmão direito. Aproximadamente 600 a 650 gramas, não 700 gramas. Pulmão esquerdo. Aproximadamente 550 gramas. Alternativa C. Incorreta. A incisura cardíaca está no pulmão esquerdo, não no direito.
É uma chanfradura para acomodar o coração. Alternativa D. Incorreta. A fissura horizontal existe apenas no pulmão direito. No pulmão direito, separa lobo superior do lobo médio. O pulmão esquerdo tem apenas fissura oblíqua. Alternativa I. Incorreta. Pulmão direito tem 3 lobos: superior, médio, inferior. Pulmão esquerdo tem 2 lobos: superior, inferior. Anatomia pulmonar resumida. Pulmão direito: 3 lobos, 2 fissuras, oblíqua mais horizontal, maior e mais pesado, sem incisura cardíaca. Pulmão esquerdo: 2 lobos, 1 fissura, apenas oblíqua, menor devido à incisura cardíaca. Possui língula no lobo superior. Dica para memorizar: língula igual pequena língua que se projeta do lobo superior esquerdo, próxima ao seu ápice anterior. Questão reescrita. Pergunta 3. O desvio gástrico, bypass, reduz a capacidade do estômago e desvia o alimento na primeira parte do intestino delgado para que sua absorção seja reduzida. Sabe-se que o estômago apresenta regiões. São, respectivamente, a porção mais superior, a mais próxima ao coração e a mais próxima do duodeno. A. Fundo, cárdia e piloro. B. Cárdia, fundo e piloro. C. Piloro, fundo e cárdia. D. Fundo, piloro e cárdia. E. Fundo, corpo e cárdia. Resposta correta: A. Fundo, cárdia e piloro. Justificativa didática. A questão pede as regiões do estômago em uma sequência específica. 1. Porção mais superior, fundo. Localiza-se acima da abertura esofágica. É a parte mais elevada do estômago. Forma uma cúpula na porção superior. 2. Mais próxima ao coração, cárdia. Nome deriva de cardíaco, próximo ao coração. É a região de transição esôfago-gástrica. Localiza-se próxima ao coração anatomicamente. 3. Mais próxima do duodeno, piloro. É a região de saída do estômago. Conecta-se diretamente com o duodeno. Possui o esfíncter pilórico. Anatomia gástrica completa. Regiões do estômago. Sentido superior, inferior. Fundo, porção superior em cúpula. Cárdia, entrada esofágica. Corpo, porção central maior. Antro, porção pré-pilórica. Piloro, saída para o duodeno. Porque as outras alternativas estão incorretas. Alternativas B, C, D apresentam sequências incorretas das regiões solicitadas. Alternativa I inclui corpo em vez de piloro para a região próxima ao duodeno. Dica para memorizar: fundo, fica no fundão, parte superior. Cárdia, coração, próxima ao coração. Piloro, porta de saída, próxima ao duodeno. Relevância clínica. No bypass gástrico, essas regiões são importantes para determinar onde fazer as anastomoses e qual porção do estômago será preservada. Pergunta 4. Sabemos que a parte endócrina do pâncreas funciona independentemente de sua parte exócrina. Diante dessa definição, julgue os itens sobre o pâncreas. I. A insulina é um dos hormônios produzidos pelo pâncreas. Segunda, ele é considerado um órgão retroperitoneal. Terceira, o suco pancreático é liberado na corrente sanguínea. Quarta, a cauda do pâncreas está abraçada pelo duodeno. Com relação aos dados apresentados,
Está correto apenas o que se afirma em A e B, segunda C, I e segunda D, terceira e quarta. Resposta correta: C, I e segunda. Justificativa didática. Análise de cada afirmativa. I. A insulina é um dos hormônios produzidos pelo pâncreas. Correto, marca de seleção branca. O pâncreas endócrino, ilhotas de Langerhans, produz insulina, células beta, glucagon, células alfa, somatostatina, células delta. Segunda, ele é considerado um órgão retroperitoneal. Correto, marca de seleção branca. O pâncreas localiza-se atrás do peritônio parietal. É um órgão retroperitoneal secundário. Fica na parede posterior do abdômen. Terceira, o suco pancreático é liberado na corrente sanguínea. Incorreto, marca de cruz. O suco pancreático é uma secreção exócrina. É liberado no duodeno através do ducto pancreático. Não vai para a corrente sanguínea. Quarta, a cauda do pâncreas está abraçada pelo duodeno. Incorreto, marca de cruz. A cabeça do pâncreas é que está abraçada pelo duodeno. A cauda do pâncreas se estende em direção ao baço. Anatomia pancreática. Partes do pâncreas. Cabeça, abraçada pelo duodeno. Colo, porção estreita. Corpo, porção central. Cauda, estende-se até o baço. Funções pancreáticas. Endócrina, ilhotas. Hormônios, corrente sanguínea. Exócrina, ácinos. Suco pancreático, duodeno. Dica para memorizar. Endócrino igual entra no sangue, hormônios. Exócrino igual exit para fora, suco digestivo. Cabeça abraçada pelo duodeno, cauda próxima ao baço. Pergunta 1. Os espermatozoides são maturados e reservados antes da emissão e da ejaculação. A. No ducto deferente. B. Nas glândulas seminais. C. Na uretra esponjosa. D. No epidídimo. E. Na próstata. Resposta correta: D. No epidídimo. Justificativa didática. Função do epidídimo. Maturação dos espermatozoides. Os espermatozoides produzidos nos túbulos seminíferos dos testículos são imaturos. No epidídimo, adquirem motilidade e capacidade fertilizante. Processo de maturação leva aproximadamente 10-14 dias. Armazenamento. O epidídimo serve como reservatório de espermatozoides maduros. Espermatozoides podem ser armazenados por várias semanas. Mantém viabilidade até serem ejaculados. Anatomia do epidídimo. Cabeça. Caput recebe espermatozoides dos testículos. Corpo. Corpus local principal de maturação. Cauda. Cauda armazenamento principal. Porque as outras alternativas estão incorretas. Alternativa A. Ducto deferente. Função de transporte, não maturação. Conduz espermatozoides do epidídimo à uretra. Alternativa B. Glândulas seminais. Produzem secreções, frutose, prostaglandinas. Não maturam nem armazenam espermatozoides. Alternativa C. Uretra esponjosa. Via de passagem durante ejaculação. Não tem função de maturação ou armazenamento. Alternativa I. Próstata. Produz secreção prostática, enzimas, zinco.
Não matura nem armazena espermatozoides. Sequência da espermatogênese. Testículos. Produção de espermatozoides imaturos. Epidídimo. Maturação e armazenamento. Ducto deferente. Transporte. Uretra. Ejaculação. Dica para memorizar. Epidídimo igual escola dos espermatozoides, onde eles estudam, maturam e ficam esperados, armazenados, até a ejaculação. Pergunta 2. A fertilização normalmente acontece: A. Na ampola da tuba uterina B, no istmo da tuba uterina C, no colo do útero D, no fundo do útero e no corpo do útero. Resposta correta: A. Na ampola da tuba uterina. Justificativa didática. Local normal da fertilização. Ampola da tuba uterina. É a porção mais dilatada da tuba uterina. Local onde normalmente ocorre o encontro entre óvulo e espermatozoide. Ambiente ideal para a fertilização. Anatomia da tuba uterina. Partes da tuba uterina, do útero para o ovário. Parte uterina, intramural. Istmo, porção mais estreita. Ampola, porção mais dilatada, local da fertilização. Infundíbulo, extremidade em forma de funil com fímbrias. Processo de fertilização. Sequência normal. Ovulação, óvulo liberado pelo ovário. Captação, fímbrias capturam o óvulo. Transporte, óvulo move-se pela tuba. Fertilização, ocorre na ampola. Desenvolvimento, zigoto inicia divisões. Implantação, blastocisto implanta-se no endométrio uterino. Porque as outras alternativas estão incorretas. Alternativa B, istmo. Porção mais estreita da tuba. Não é o local habitual de fertilização. Alternativa C, D, E, útero. Colo, fundo e corpo do útero são locais de implantação. Fertilização ocorre antes da chegada ao útero. Importância clínica. Gravidez ectópica. Quando a fertilização e implantação ocorre fora do útero. Mais comum na tuba uterina. Gravidez tubária. Emergência médica. Dica para memorizar. Ampola igual amor. É na ampola que acontece o encontro amoroso entre óvulo e espermatozoide, resultando na fertilização. Mnemônico. Ampola igual amor igual a encontro. Fertilização. Pergunta 3. Pequena massa cilíndrica de tecido erétil e nervos, homólogo à glande do pênis. A. Os lábios maiores do pudendo. B. O corpo do clitóris. C. As glândulas vestibulares maiores. D. O bulbo do vestíbulo e os ovários. Resposta correta. B. O corpo do clitóris. Justificativa didática. Anatomia do clitóris. Características do corpo do clitóris. Tecido erétil, composto por corpos cavernosos. Rica inervação, alta concentração de terminações nervosas. Formato cilíndrico, estrutura alongada. Homologia, corresponde embriologicamente à glande do pênis. Homologia embriológica. Desenvolvimento embrionário. Clitóris e pênis derivam do tubérculo genital. Corpo do clitóris, glande do pênis. Ambos possuem tecido erétil e rica inervação. Anatomia completa do clitóris. Partes do clitóris. Glande, parte visível externa. Corpo, porção cilíndrica. Resposta correta. Crura,
raízes que se fixam ao púbis, bulbos vestibulares, estruturas eréteis laterais. Porque as outras alternativas estão incorretas. Alternativa A: lábios maiores. Estruturas de proteção externa. Não são homólogos à glande peniana. Alternativa C: glândulas vestibulares maiores. Glândulas secretoras, Bartholin. Homólogas às glândulas bulbouretrais masculinas. Alternativa D: bulbo do vestíbulo. Tecido erétil, mas não cilíndrico. Estruturas laterais ao vestíbulo. Alternativa I: ovários. Gonadas femininas. Homólogos aos testículos, não à glande. Função do corpo do clitóris. Ereção durante excitação sexual. Sensibilidade: aproximadamente 8.000 terminações nervosas. Prazer sexual feminino. Dica para memorizar: clitóris igual cilíndrico com corpos cavernosos, estrutura homóloga à glande masculina, rica em tecido erétil e nervos. Pergunta 3. Pequena massa cilíndrica de tecido erétil e nervos, homólogo à glande do pênis. A. Os lábios maiores do pudendo. B. O corpo do clitóris. C. As glândulas vestibulares maiores. D. O bulbo do vestíbulo. E. Os ovários. Resposta correta: B. O corpo do clitóris. Justificativa didática. Anatomia do clitóris. Características do corpo do clitóris. Tecido erétil, composto por corpos cavernosos. Rica inervação, alta concentração de terminações nervosas. Formato cilíndrico, estrutura alongada. Homologia, corresponde embriologicamente à glande do pênis. Homologia embriológica. Desenvolvimento embrionário. Clitóris e pênis derivam do tubérculo genital. Corpo do clitóris, glande do pênis. Ambos possuem tecido erétil e rica inervação. Anatomia completa do clitóris. Partes do clitóris. Glande, parte visível externa. Corpo, porção cilíndrica. Resposta correta. Crura, raízes que se fixam ao púbis. Bulbos vestibulares, estruturas eréteis laterais. Porque as outras alternativas estão incorretas. Alternativa A: lábios maiores. Estruturas de proteção externa. Não são homólogos à glande peniana. Alternativa C: glândulas vestibulares maiores. Glândulas secretoras, Bartholin. Homólogas às glândulas bulbouretrais masculinas. Alternativa D: bulbo do vestíbulo. Tecido erétil, mas não cilíndrico. Estruturas laterais ao vestíbulo. Alternativa I: ovários. Gonadas femininas. Homólogos aos testículos, não à glande. Função do corpo do clitóris. Ereção durante excitação sexual. Sensibilidade, aproximadamente 8.000 terminações nervosas. Prazer sexual feminino. Dica para memorizar: clitóris igual cilíndrico com corpos cavernosos, estrutura homóloga à glande masculina, rica em tecido erétil e nervos. Pergunta 4. Artéria renal, a veia renal e ureter ligam-se à margem medial côncava do rim chamada A. Pelve renal. B. Cálice renal. C. Hilo renal. D. Medula renal. E córtex renal. Resposta correta: C. Hilo renal. Justificativa didática. Definição do hilo renal. Hilo renal.
Depressão na margem medial côncava do rim. Porta de entrada e saída das estruturas renais. Local onde se conectam os vasos e vias urinárias. Estruturas que passam pelo hilo renal. Val. Mnemônico para lembrar. Veia renal, mais anterior. Artéria renal, posição média. Linfáticos e ureter, mais posterior. Disposição antero-posterior. Veia renal, anterior. Artéria renal, meio. Pelve renal, ureter, posterior. Vasos linfáticos e nervos. Porque as outras alternativas estão incorretas. Alternativa A, pelve renal. Cavidade dentro do rim. Coleta urina dos cálices. Não é a margem medial côncava. Alternativa B, cálice renal. Estruturas internas que coletam urina. Cálices menores e maiores. Não são a margem externa. Alternativa D, medula renal. Tecido interno do rim. Contém as pirâmides renais. Não é a margem de conexão. Alternativa I, córtex renal. Camada externa do parênquima renal. Contém os glomérulos. Não é o local de entrada dos vasos. Anatomia renal resumida. Estruturas externas. Hilo renal, porta de entrada-saída. Estruturas internas. Córtex, camada externa. Medula, pirâmides renais. Pelve, cavidade coletora. Cálices, coletores de urina. Dica para memorizar. Hilo igual RUB de ingresso e saída. Como um aeroporto onde entram e saem os voos, vasos e ureter, do rim. Mnemônico val, veia, artéria, linfáticos ureter, ordem antero-posterior no hilo. Pergunta 5. Qual das seguintes afirmações, referentes ao rim, é falsa? A. Estão localizados na parede posterior da cavidade abdominal, no nível das vértebras L3 a L5. Palpando-se a cintura com as duas mãos, as palmas das mãos ficam próximas à sua localização. B. Eles não são envolvidos, como, por exemplo, o estômago, os intestinos e o fígado pelo peritônio. C. São órgãos semelhantes a feijões e de cor chocolate. Cada um deles apresenta duas regiões distintas, o córtex renal e a medula renal. D. O rim esquerdo é maior que o direito, 11,21 cm e 10,97 cm de comprimento, concomitantemente. I. O rim direito comumente localiza-se ligeiramente abaixo do rim esquerdo em virtude do grande tamanho do lobo direito do fígado. Resposta correta. A. Estão localizados na parede posterior da cavidade abdominal, no nível das vértebras L3 a L5. Palpando-se a cintura com as duas mãos, as palmas das mãos ficam próximas à sua localização. Justificativa didática. Porque a alternativa A é falsa. Localização vertebral incorreta. Os rins localizam-se entre T12 e L3, não L3 a L5. Rim direito, T12, L2, L3. Rim esquerdo, T11, T12, L2. São mais superiores do que descrito na alternativa. Análise das outras alternativas. Verdadeiras. Alternativa B. Verdadeira marca de seleção branca. Rins são retroperitoneais. Não são envolvidos pelo peritônio como órgãos intraperitoneais. Alternativa C. Verdadeira marca de seleção branca.
Formato de feijão com hilo medial. Cor marrom avermelhada. Chocolate. Córtex, externo. E medula, interno. Alternativa D. Verdadeira marca de seleção branca. Rim esquerdo é ligeiramente maior. Diferença de aproximadamente 2 a 3 milímetros no comprimento. Alternativa I. Verdadeira marca de seleção branca. Rim direito fica mais baixo, 1 a 2 centímetros, devido ao fígado que o desloca inferiormente. Localização anatômica correta dos rins. Nível vertebral. Superior, T11, T12. Inferior, L2, L3. Não chegam até L5. Relações anatômicas. Posteriores, músculos psoas, quadrado lombar. Superiores, diafragma, glândulas suprarrenais. Mediais, coluna vertebral, grandes vasos. Dica para memorizar: T12 a L3. Os rins ficam tão altos que vão de T12 até L3, não descem até L5. Mnemônico: rins respeitam costelas, ficam protegidos pelas costelas inferiores, T12, não descem muito na região lombar. Pergunta 6. Um homem nadou em um lago gelado por 1 hora e então notou que seu escroto tinha encolhido e enrugado. Seu primeiro pensamento foi que ele tinha perdido seus testículos. O que aconteceu realmente? A. Contração de suas fibras musculares que regulam a temperatura dos testículos. B. Vasoconstrição do plexo pampiniforme e das artérias testiculares. C. Vasodilatação do funículo espermático e da rede testicular. D. Preenchimento de sangue dos corpos cavernosos e esponjoso e ereção e a exposição do prepúcio, da glande e do ósseo da uretra. Resposta correta: A. Contração de suas fibras musculares que regulam a temperatura dos testículos. Justificativa didática. Mecanismo de termorregulação testicular. Músculos envolvidos na contração escrotal. 1. Músculo dartos. Músculo liso na pele do escroto. Contrai-se com o frio, enrugando a pele. Relaxar-se com o calor, alisando a pele. 2. Músculo cremaster. Músculo esquelético que envolve o cordão espermático. Contrai-se com o frio, elevando os testículos. Relaxar-se com o calor, abaixando os testículos. Finalidade da termorregulação. Temperatura ideal para espermatogênese. Testículos precisam estar 2 a 3 graus Celsius abaixo da temperatura corporal. Frio excessivo. Músculos contraem para aproximar do corpo. Calor excessivo. Músculos relaxam para afastar do corpo. Porque as outras alternativas estão incorretas. Alternativa B. Vasoconstrição. Embora ocorra, não é o mecanismo principal do encolhimento. Não explica o enrugamento da pele escrotal. Alternativa C. Vasodilatação. Contraditória. No frio ocorre vasoconstrição. Não causa encolhimento do escroto. Alternativas D e E. Relacionadas à ereção peniana. Não tem relação com o encolhimento escrotal pelo frio. Reflexo cremastérico. Estímulos que ativam. Frio, como no caso descrito. Toque na face interna da coxa. Estresse ou medo. Dica para memorizar. Dartos mais cremaster igual dupla dinâmica. Dartos, enruga a pele, como uma cortina. Cremaster, eleva os testículos, como um elevador. Mnemônico,
Frio igual fibras contraem. As fibras musculares se contraem para proteger os testículos do frio excessivo. Importância clínica. Este é um mecanismo fisiológico normal de proteção da fertilidade masculina, não uma patologia. Pergunta 6. Um homem nadou em um lago gelado por 1 hora e então notou que seu escroto tinha encolhido e enrugado. Seu primeiro pensamento foi que ele tinha perdido seus testículos. O que aconteceu realmente? A. Contração de suas fibras musculares que regulam a temperatura dos testículos. B. Vasoconstrição do plexo pampiniforme e das artérias testiculares. C. Vasodilatação do funículo espermático e da rede testicular. D. Preenchimento de sangue dos corpos cavernosos e esponjoso e ereção e a exposição do prepúcio, da glande e do ósseo da uretra. Resposta correta. A. Contração de suas fibras musculares que regulam a temperatura dos testículos. Justificativa didática. Mecanismo de termorregulação testicular. Músculos envolvidos na contração escrotal. 1. Músculo dartos. Músculo liso na pele do escroto. Contrai-se com o frio, enrugando a pele. Relaxar-se com o calor, alisando a pele. 2. Músculo cremaster. Músculo esquelético que envolve o cordão espermático. Contrai-se com o frio, elevando os testículos. Relaxar-se com o calor, abaixando os testículos. Finalidade da termorregulação. Temperatura ideal para a espermatogênese. Testículos precisam estar 2 a 3 graus Celsius abaixo da temperatura corporal. Frio excessivo. Músculos contraem para aproximar do corpo. Calor excessivo. Músculos relaxam para afastar do corpo. Porque as outras alternativas estão incorretas. Alternativa B. Vasoconstrição. Embora ocorra, não é o mecanismo principal do encolhimento. Não explica o enrugamento da pele escrotal. Alternativa C. Vasodilatação. Contraditória. No frio ocorre vasoconstrição. Não causa encolhimento do escroto. Alternativas D e E. Relacionadas à ereção peniana. Não tem relação com o encolhimento escrotal pelo frio. Reflexo cremastérico. Estímulos que ativam. Frio, como no caso descrito. Toque na face interna da coxa. Estresse ou medo. Dica para memorizar. Dartos mais cremaster igual dupla dinâmica. Dartos, enruga a pele, como uma cortina. Cremaster, eleva os testículos, como um elevador. Mnemônico, frio igual fibras contraem. As fibras musculares se contraem para proteger os testículos do frio excessivo. Importância clínica. Este é um mecanismo fisiológico normal de proteção da fertilidade masculina, não uma patologia. Pergunta 7. Qual entre as estruturas anatômicas seguintes não é uma via condutora de espermatozoides? A. Epidídimo. B. Ducto ejaculatório. C. Funículo espermático. D. Ducto deferente. E. Ducto eferente. Resposta correta. C. Funículo espermático. Justificativa didática. Porque o funículo espermático não é uma via condutora. Funículo espermático é uma estrutura de sustentação e condução vascular. Contém o ducto deferente, mas não é ele próprio uma via. É como um cabo que agrupa várias estruturas. Componentes do funículo espermático. Estruturas que passam pelo funículo. Ducto deferente, via condutora real. Artérias, testicular, deferencial.
veias, plexo pampiniforme, nervos e vasos linfáticos, músculo cremaster, vias condutoras verdadeiras, alternativas corretas, sequência do trajeto dos espermatozoides, um ducto eferente, marca de seleção branca, conecta testículo ao epidídimo, primeira via de saída dos testículos, 2 epidídimo, marca de seleção branca, maturação e armazenamento, via condutora ativa, 3 ducto deferente, marca de seleção branca, principal via de transporte, passa pelo funículo espermático, 4 ducto ejaculatório, marca de seleção branca, formado pela união do ducto deferente mais ducto da vesícula seminal, desemboca na uretra prostática. Analogia didática. Funículo espermático igual cabo de internet. O cabo contém os fios, ducto deferente. Mas o cabo não é o fio condutor. É apenas a estrutura de proteção e organização. Trajeto completo dos espermatozoides. Testículos, produção. Ductos eferentes, saída. Epidídimo, maturação. Ducto deferente, transporte. Ducto ejaculatório, convergência. Uretra, ejaculação. Dica para memorizar. Funículo igual funda, envelope. É a estrutura que envolve e protege as vias condutoras, mas não conduz espermatozoides diretamente. Mnemônico. Asterisco asterisco F asterisco asterisco nículo asterisco asterisco F asterisco asterisco unda. Não asterisco asterisco F asterisco asterisco luxo. Protege, mas não transporta. Pergunta 7. Qual entre as estruturas anatômicas seguintes não é uma via condutora de espermatozoides? A. Epidídimo. B. Ducto ejaculatório. C. Funículo espermático. D. Ducto deferente. E. Ducto eferente. Resposta correta. C. Funículo espermático. Justificativa didática. Porque o funículo espermático não é uma via condutora. Funículo espermático é uma estrutura de sustentação e condução vascular. Contém o ducto deferente, mas não é ele próprio uma via. É como um cabo que agrupa várias estruturas. Componentes do funículo espermático. Estruturas que passam pelo funículo. Ducto deferente, via condutora real. Artérias, testicular, deferencial. Veias, plexo pampiniforme. Nervos e vasos linfáticos. Músculo cremaster. Vias condutoras verdadeiras, alternativas corretas. Sequência do trajeto dos espermatozoides. Um ducto eferente, marca de seleção branca. Conecta testículo ao epidídimo. Primeira via de saída dos testículos. 2 epidídimo, marca de seleção branca. Maturação e armazenamento. Via condutora ativa. 3 ducto deferente. D. Marca de seleção branca. Principal via de transporte. Passa pelo funículo espermático. 4 ducto ejaculatório. B. Marca de seleção branca. Formado pela união do ducto deferente mais ducto da vesícula seminal. Desemboca na uretra prostática. Analogia didática. Funículo espermático igual cabo de internet. O cabo contém os fios, ducto deferente. Mas o cabo não é o fio condutor. É apenas a estrutura de proteção e organização.
trajeto completo dos espermatozoides. Testículos, produção. Ductos eferentes, saída. Epidídimo, maturação. Ducto deferente, transporte. Ducto ejaculatório, convergência. Uretra, ejaculação. Dica para memorizar. Funículo igual funda, envelope. É a estrutura que envolve e protege as vias condutoras, mas não conduz espermatozoides diretamente. Mnemônico. Asterisco asterisco F asterisco asterisco nículo é asterisco asterisco F asterisco asterisco unda. Não asterisco asterisco F asterisco asterisco luxo. Protege, mas não transporta. Pergunta 8. A hiponatremia, concentração plasmática de sódio menor que 136 mol/L, é o distúrbio eletrolítico mais frequente em atletas que praticam atividades físicas de longa duração, como, por exemplo, maratona, 42,2 km de corrida, triatlon, 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42,2 km de corrida, e ultramaratona, acima de 42,2 km. A perda de sódio pela sudorese e diluição do líquido extracelular por ingestão excessiva de líquido são as principais causas de hiponatremia em atletas. Sabemos que o sistema urinário também participa da eliminação de toxinas do sangue por um princípio de filtração e do controle do delicado balanço químico e de líquidos do corpo. Desse modo, a formação da urina, sabe-se, obedece uma sequência anatômica correta e lógica. A sequência da formação e transporte da urina é: A. Pelve renal, papila renal, cálice renal maior, cálice renal menor, ureter B, pelve renal, cálice renal menor, cálice renal maior, papila renal, ureter C, papila renal, pelve renal, cálice renal menor, cálice renal maior, ureter D, papila renal, cálice renal menor, cálice renal maior, pelve renal, uretere, papila renal, cálice renal maior, cálice renal menor, pelve renal, ureter. Resposta correta: D, papila renal, cálice renal menor, cálice renal maior, pelve renal, ureter. Justificativa didática. Sequência correta da formação e transporte da urina. 1. Papila renal, diamante laranja pequeno. Ápice das pirâmides renais na medula. Local onde a urina sai dos ductos coletores. Ponto inicial do sistema coletor. 2. Cálice renal menor, diamante laranja pequeno. Recebe a urina diretamente das papilas. Cada papila drena para um cálice menor. Estruturas em formato de taça. 3. Cálice renal maior, diamante laranja pequeno. Vários cálices menores convergem para formar cálices maiores. Geralmente 2, 3 cálices maiores por rim. Estruturas mais amplas. 4. Pelve renal, diamante laranja pequeno. Cavidade central do rim. Recebe urina de todos os cálices maiores. Afunila-se para formar o ureter. 5. Ureter, diamante laranja pequeno. Conduto que leva a urina da pelve à bexiga. Via de transporte final. Analogia didática. Sistema de drenagem urbana. Papila igual ralos das casas. Cálice menor igual tubulações de rua. Cálice maior igual coletores de bairro. Pelve igual estação de tratamento central. Ureter igual tubulação principal para destino final. Mnemônico para memorizar. Papa come carne, pede uísque. Papila. Cálice menor. Cálice maior.
Pelve. Ureter. Fluxo da urina resumido. Produção, coleta, transporte. Néfrons produzem urina. Sistema coletor. Papila, cálices, pelve. Coleta. Ureter transporta para a bexiga. Dica visual. Imagine uma pirâmide invertida onde a urina flui do topo, papila, para a base, ureter, passando por funis cada vez maiores. Pergunta 9. Julgue as afirmações a seguir. I. A cavidade do rim coleta e transporta a urina do rim para o ureter. Segunda, a pelve renal recolhe a urina dos cálices e a transporta para a bexiga urinária. Terceira, o ureter é uma estrutura anatômica ascendente. Quarta, nas mulheres a bexiga urinária está situada posteriormente ao útero. V. A bexiga urinária é um órgão sacular que se destina ao armazenamento da urina. Estão corretas apenas as afirmações A, I e V, B, I terceira C, I segunda D, segunda e quarta I, terceira e V. Resposta correta A, I e V. Justificativa didática. Análise de cada afirmação. I. A cavidade do rim coleta e transporta a urina do rim para o ureter. Correto, marca de seleção branca. A pelve renal, cavidade do rim, realmente coleta a urina dos cálices. Transporta para o ureter através do ósteo uretero-pélvico. Segunda, a pelve renal recolhe a urina dos cálices e a transporta para a bexiga urinária. Incorreto, marca de cruz. A pelve renal transporta para o ureter, não diretamente para a bexiga. O ureter é que transporta para a bexiga. Terceira, o ureter é uma estrutura anatômica ascendente. Incorreto, marca de cruz. O ureter é descendente, vai do rim para baixo até a bexiga. Segue trajetória superior-inferior. Quarta, nas mulheres a bexiga urinária está situada posteriormente ao útero. Incorreto, marca de cruz. A bexiga está anteriormente ao útero. Relação: bexiga, frente, útero, trás, reto. V. A bexiga urinária é um órgão sacular que se destina ao armazenamento da urina. Correto, marca de seleção branca. Formato de saco bolsa, sacular. Função principal: armazenar urina temporariamente. Correções das afirmações incorretas. Segunda corrigida: a pelve renal recolhe a urina dos cálices e a transporta para o ureter. Terceira corrigida: o ureter é uma estrutura anatômica descendente. Quarta corrigida: nas mulheres a bexiga urinária está situada anteriormente ao útero. Anatomia resumida: trajeto da urina, rim, pelve, ureter, descendente, bexiga, armazenamento. Relações anatômicas femininas: pubis, bexiga, útero, reto. Dica para memorizar: pelve pega, ureter desce, bexiga guarda. Pelve pega a urina dos cálices. Ureter desce do rim à bexiga. Bexiga guarda, armazena a urina. Posição feminina: BUR igual bexiga, útero, reto, ordem antero-posterior. Pergunta 10. Em relação ao sêmen é incorreto? A. É uma mistura de espermatozoides e de líquido seminal, oriundos das secreções dos túbulos seminíferos, das glândulas seminais, da próstata e das glândulas bulbouretrais. B. Composto por prostaglandinas, frutose, colina, ácido cítrico, lipídios, creatinina, hialuronidase, seminalplasmina. C.
Seu volume em uma ejaculação típica é eliminado aproximadamente 2,5 a 5 ml de sêmen. D. Numa sequência de ejaculações contínuas, em média de 12 horas, vê-se que, na terceira sucessiva, são encontrados os mesmos números de espermatozoides que o primeiro ejaculado. E seu papel é manter uma fonte nutritiva para os espermatozoides, fornecendo o meio de transporte e neutralizar o meio hostil da uretra masculina e vagina. Resposta correta: D. Numa sequência de ejaculações contínuas, em média de 12 horas, vê-se que, na terceira sucessiva, são encontrados os mesmos números de espermatozoides que o primeiro ejaculado. Justificativa didática. Porque a alternativa D é incorreta. Realidade fisiológica. Em ejaculações sucessivas, o número de espermatozoides diminui progressivamente. O primeiro ejaculado tem a maior concentração. Terceira ejaculação terá muito menos espermatozoides. Período de recuperação necessário para a reposição dos estoques. Análise das outras alternativas. Corretas. Alternativa A. Correta, marca de seleção branca. Composição real do sêmen. Espermatozoides, 2 a 5%. Vesículas seminais, 60 a 70%. Próstata, 20 a 30%. Glândulas bulbouretrais, pequena quantidade. Alternativa B. Correta, marca de seleção branca. Componentes bioquímicos presentes no sêmen. Frutose, energia para espermatozoides. Prostaglandinas, motilidade uterina. Ácido cítrico, metabolismo energético. Hialuronidase, penetração no óvulo. Alternativa C. Correta, marca de seleção branca. Volume normal, 2 a 5 ml por ejaculação. Volume menor que 1,5 ml igual oligospermia. Alternativa I. Correta, marca de seleção branca. Funções do sêmen. Nutrição, frutose, aminoácidos. Transporte, meio líquido. Neutralização, pH alcalino contra acidez vaginal. Fisiologia das ejaculações sucessivas. Primeira ejaculação. Máxima concentração de espermatozoides. Reservas do epidídimo completas. Ejaculações subsequentes. Redução progressiva da concentração. Depleção dos estoques armazenados. Tempo de recuperação, 24 a 72 horas para normalização. Composição detalhada do sêmen. Origem das secreções. Vesículas seminais, 60 a 70% frutose, prostaglandinas. Próstata, 20 a 30% enzimas, zinco, ácido cítrico. Epidídimo, testículos, 2 a 5% espermatozoides. Glândulas bulbouretrais, menor que 1% muco neutralizante. Dica para memorizar. Ejaculações esgotam estoques. Ejaculações sucessivas reduzem progressivamente o número de espermatozoides, não mantêm os mesmos números. Pergunta 10. Em relação ao sêmen é incorreto? A. É uma mistura de espermatozoides e de líquido seminal, oriundos das secreções dos túbulos seminíferos, das glândulas seminais, da próstata e das glândulas bulbouretrais. B. Composto por prostaglandinas, frutose, colina, ácido cítrico, lipídios, creatinina, hialuronidase, seminalplasmina. C.
Seu volume em uma ejaculação típica é eliminado aproximadamente 2,5 a 5 ml de sêmen. D. Numa sequência de ejaculações contínuas, em média de 12 horas, vê-se que, na terceira sucessiva, são encontrados os mesmos números de espermatozoides que o primeiro ejaculado. E seu papel é manter uma fonte nutritiva para os espermatozoides, fornecendo meio de transporte e neutralizar o meio hostil da uretra masculina e vagina. Resposta correta: D. Numa sequência de ejaculações contínuas, em média de 12 horas, vê-se que, na terceira sucessiva, são encontrados os mesmos números de espermatozoides que o primeiro ejaculado. Justificativa didática. Porque a alternativa D é incorreta. Realidade fisiológica. Em ejaculações sucessivas, o número de espermatozoides diminui progressivamente. O primeiro ejaculado tem a maior concentração. Terceira ejaculação terá muito menos espermatozoides. Período de recuperação necessário para a reposição dos estoques. Análise das outras alternativas. Corretas. Alternativa A. Correta, marca de seleção branca. Composição real do sêmen. Espermatozoides, 2 a 5%. Vesículas seminais, 60 a 70%. Próstata, 20 a 30%. Glândulas bulbouretrais, pequena quantidade. Alternativa B. Correta, marca de seleção branca. Componentes bioquímicos presentes no sêmen. Frutose, energia para espermatozoides. Prostaglandinas, motilidade uterina. Ácido cítrico, metabolismo energético. Hialuronidase, penetração no óvulo. Alternativa C. Correta, marca de seleção branca. Volume normal, 2 a 5 ml por ejaculação. Volume menor que 1,5 ml igual oligospermia. Alternativa I. Correta, marca de seleção branca. Funções do sêmen. Nutrição, frutose, aminoácidos. Transporte, meio líquido. Neutralização, pH alcalino contra acidez vaginal. Fisiologia das ejaculações sucessivas. Primeira ejaculação. Máxima concentração de espermatozoides. Reservas do epidídimo completas. Ejaculações subsequentes. Redução progressiva da concentração. Depleção dos estoques armazenados. Tempo de recuperação, 24 a 72 horas para normalização. Composição detalhada do sêmen. Origem das secreções. Vesículas seminais, 60 a 70% frutose, prostaglandinas. Próstata, 20 a 30% enzimas, zinco, ácido cítrico. Epidídimo, testículos, 2 a 5% espermatozoides. Glândulas bulbouretrais, menor que 1% muco neutralizante. Dica para memorizar. Ejaculações esgotam estoques. Ejaculações sucessivas reduzem progressivamente o número de espermatozoides, não mantêm os mesmos números. Pergunta 1. Os cálculos renais podem se formar nas várias partes do trato urinário, inclusive no interior dos rins. Assinale a alternativa que contém a região que recebe a urina assim que ela sai das pirâmides renais. O órgão que pode receber os cálculos assim que estes saem dos rins. A. Córtex renal e uretra. B. Cálice menor e ureter. C. Cálice menor e cálice maior. D. Cálice menor e uretra. E. Coluna renal e ureter.
Resposta correta: B. Cálice menor e ureter. Justificativa didática. Análise das duas partes da questão. Primeira parte: região que recebe urina das pirâmides renais. Cálice menor é a resposta correta porque as pirâmides renais terminam nas papilas renais. A urina sai das papilas através dos ductos coletores. O cálice menor é a primeira estrutura que recebe esta urina. Cada papila drena para um cálice menor específico. Segunda parte: órgão que recebe cálculos ao saírem dos rins. Ureter é a resposta correta porque é a primeira estrutura fora do rim. Recebe cálculos que saem da pelve renal. Local comum de impactação de cálculos renais. Via de transporte dos cálculos para a bexiga. Trajeto da urina e possível trajeto dos cálculos. Pirâmides renais, papilas, cálices menores. Cálices maiores, pelve renal, ureter ou bexiga. Porque as outras alternativas estão incorretas. Alternativa A: córtex renal e uretra. Córtex não recebe urina das pirâmides. Uretra está muito distante da saída dos rins. Alternativa C: cálice menor e cálice maior. Cálice maior não é o primeiro órgão fora do rim. Alternativa D: cálice menor e uretra. Uretra não recebe cálculos diretamente dos rins. Alternativa E: coluna renal e ureter. Coluna renal é tecido cortical, não recebe urina das pirâmides. Importância clínica dos cálculos. Locais comuns de impactação. Junção ureteropélvica, saída do rim. Cruzamento com vasos ilíacos. Junção ureterovesical, entrada na bexiga. Anatomia das pirâmides renais. Estrutura. Base, voltada para o córtex. Ápice, forma a papila renal. Função, concentração final da urina. Dica para memorizar. Pirâmide, papila, pequeno cálice, ureter. Pirâmide drena na papila. Papila drena no pequeno, menor, cálice. Cálculos saem do rim pelo ureter. Mnemônico. PPU igual pirâmide, pequeno cálice, ureter. Pergunta 2. Em homens é recomendado o exame anual de toque e de dosagem do PSA, antígeno prostático específico, na sigla em inglês, a partir dos 45 anos. O exame de toque é possível devido à posição anatômica da próstata. Assinale a alternativa que contém a posição correta da glândula. A. Entre a bexiga e o reto B. Inferior à bexiga e anterior ao reto C. Inferior à bexiga e posterior ao reto D. Posterior e inferior à bexiga e anterior e inferior à bexiga. Resposta correta. B. Inferior à bexiga e anterior ao reto. Justificativa didática. Posição anatômica da próstata. Localização precisa. Inferior, abaixo, da bexiga urinária. Anterior, à frente, do reto. Posterior, atrás, da sínfise púbica. Superior, acima, do diafragma urogenital. Porque o toque retal é possível. Relação próstata-reto. Próstata está imediatamente anterior ao reto. Parede retal posterior está em contato direto. Distância mínima entre dedo e glândula. Permite palpação através da parede retal. Relações anatômicas da próstata. Superiormente, base da bexiga inferiormente, diafragma urogenital anteriormente,
sínfise púbica posteriormente, reto, ampola retal, lateralmente, músculos elevadores do ânus. Porque as outras alternativas estão incorretas. Alternativa A, entre a bexiga e o reto. Imprecisa, não especifica se superior e inferior à bexiga. Alternativa C, inferior à bexiga e posterior ao reto. Incorreta, próstata está anterior ao reto, não posterior. Alternativa D, posterior e inferior à bexiga. Incompleta, não menciona relação com o reto. Alternativa I, anterior e inferior à bexiga. Incompleta, não menciona relação com o reto. Anatomia do toque retal. Técnica do exame. Dedo indicador inserido no reto. Palpação da parede anterior do reto. Avaliação de tamanho, consistência e irregularidades. Detecção de nódulos ou endurecimento. Estruturas palpáveis ao toque retal. Próstata normal. Tamanho, aproximadamente uma noz. Consistência, firme, elástica. Superfície, lisa, regular. Sulco mediano, palpável. Importância clínica. Alterações detectáveis. Hiperplasia prostática benigna. Câncer de próstata. Prostatite. Inflamação. Dica para memorizar. Próstata igual porteiro da bexiga. Fica embaixo, inferior, da bexiga. Na frente, anterior, do reto. Como um porteiro na entrada. Mnemônico. IA igual inferior à bexiga, anterior ao reto. Visualização anatômica. Imagine um sanduíche sagital. Bexiga, pão de cima, próstata, recheio, reto, pão de baixo. Pergunta 3. A musculatura em situações de sobrecarga, como partos, aumento de peso excessivo, etc., pode ser alongada, e a mucosa vaginal a acompanha, porém não possui elasticidade e, portanto, rompe-se ou desprende-se de onde estava inserida. Formam-se então verdadeiras hérnias, que nada mais são que os diferentes defeitos do assoalho pélvico. É correto afirmar que a vagina se fixa ao redor do A. Fundo do útero B, corpo do útero C, colo do útero D, tuba uterina e uretra. Resposta correta. C. Colo do útero. Justificativa didática. Anatomia da fixação vaginal. Inserção vaginal. A vagina se fixa circularmente ao redor do colo uterino. Forma os fórnices vaginais, anterior, posterior e laterais. O colo do útero projeta-se no interior da vagina. Estrutura dos fórnices vaginais. Fórnices formados pela fixação. Fórnix posterior, mais profundo. Fórnix anterior, mais raso. Fórnices laterais, nas laterais do colo. Importância clínica desta fixação. Prolapsos relacionados. Cistocele, prolapso da bexiga. Retocele, prolapso do reto. Prolapso uterino, descida do útero. Prolapso de cúpula vaginal, após histerectomia. Porque as outras alternativas estão incorretas. Alternativa A, fundo do útero. O fundo é a parte superior do útero. Não tem contato direto com a vagina. Alternativa B, corpo do útero. O corpo fica acima da inserção vaginal. Vagina não se fixa ao corpo uterino. Alternativa D, tuba uterina. As tubas estão no fundo uterino.
muito distantes da vagina. Alternativa I. Uretra. A uretra passa anteriormente à vagina. Não há fixação entre elas. Anatomia do colo uterino. Partes do colo. Porção supravaginal, acima da vagina. Porção vaginal, projetar-se na vagina, onde a vagina se fixa. Suporte do assoalho pélvico. Níveis de suporte, de Lancey. Nível I, suspensão uterossacra e cardinal. Nível segundo, fixação paravaginal. Nível terceiro, fusão com corpo perineal. Defeitos do assoalho pélvico. Compartimentos. Anterior, cistocele, uretrocele. Apical, prolapso uterino cúpula. Posterior, retocele, interocele. Dica para memorizar. Vagina veste o colo, como uma luva que se ajusta ao punho. A vagina envolve circularmente o colo uterino. Mnemônico. VC igual vagina fixa no colo. Visualização anatômica. Imagine o colo uterino como um botão que atravessa o tecido da vagina, criando uma fixação circular ao redor dele. Pergunta 2. Em homens é recomendado o exame anual de toque e de dosagem do PSA, antígeno prostático específico, na sigla em inglês, a partir dos 45 anos. O exame de toque é possível devido à posição anatômica da próstata. Assinale a alternativa que contém a posição correta da glândula. A. Entre a bexiga e o reto B, inferior à bexiga e anterior ao reto C, inferior à bexiga e posterior ao reto D, posterior e inferior à bexiga e anterior e inferior à bexiga. Resposta correta. B. Inferior à bexiga e anterior ao reto. Justificativa didática. Posição anatômica da próstata. Localização precisa. Inferior, abaixo, da bexiga urinária. Anterior, à frente, do reto. Posterior, atrás, da sínfise púbica. Superior, acima, do diafragma urogenital. Porque o toque retal é possível. Relação próstata-reto. Próstata está imediatamente anterior ao reto. Parede retal posterior está em contato direto. Distância mínima entre dedo e glândula. Permite palpação através da parede retal. Relações anatômicas da próstata. Superiormente, base da bexiga inferiormente, diafragma urogenital anteriormente, sínfise púbica posteriormente, reto, ampola retal, lateralmente, músculos elevadores do ânus. Porque as outras alternativas estão incorretas. Alternativa A. Entre a bexiga e o reto. Imprecisa. Não especifica se superior ou inferior à bexiga. Alternativa C. Inferior à bexiga e posterior ao reto. Incorreta. Próstata está anterior ao reto, não posterior. Alternativa D. Posterior e inferior à bexiga. Incompleta. Não menciona relação com o reto. Alternativa I. Anterior e inferior à bexiga. Incompleta. Não menciona relação com o reto. Anatomia do toque retal. Técnica do exame. Dedo indicador inserido no reto. Palpação da parede anterior do reto. Avaliação de tamanho, consistência e irregularidades. Detecção de nódulos ou endurecimento. Estruturas palpáveis ao toque retal. Próstata normal. Tamanho: aproximadamente uma noz. Consistência: firme, elástica. Superfície:
lisa, regular, sulco mediano, palpável. Importância clínica. Alterações detectáveis. Hiperplasia prostática benigna. Câncer de próstata. Prostatite. Inflamação. Dica para memorizar. Próstata igual porteiro da bexiga. Fica embaixo, inferior, da bexiga. Na frente, anterior, do reto. Como um porteiro na entrada. Mnemônico. IA igual inferior à bexiga, anterior ao reto. Visualização anatômica. Imagine um sanduíche sagital. Bexiga, pão de cima, próstata, recheio, reto, pão de baixo. Pergunta 3. A musculatura em situações de sobrecarga, como partos, aumento de peso excessivo, etc., pode ser alongada e a mucosa vaginal a acompanha, porém não possui elasticidade e, portanto, rompe-se ou desprende-se de onde estava inserida. Formam-se então verdadeiras hérnias, que nada mais são que os diferentes defeitos do assoalho pélvico. É correto afirmar que a vagina se fixa ao redor do A. Fundo do útero B, corpo do útero C, colo do útero D, tuba uterina e uretra. Resposta correta. C. Colo do útero. Justificativa didática. Anatomia da fixação vaginal. Inserção vaginal. A vagina se fixa circularmente ao redor do colo uterino. Forma os fórnices vaginais, anterior, posterior e laterais. O colo do útero projeta-se no interior da vagina. Estrutura dos fórnices vaginais. Fórnices formados pela fixação. Fórnix posterior, mais profundo. Fórnix anterior, mais raso. Fórnices laterais, nas laterais do colo. Importância clínica desta fixação. Prolapsos relacionados. Cistocele, prolapso da bexiga. Retocele, prolapso do reto. Prolapso uterino, descida do útero. Prolapso de cúpula vaginal, após histerectomia. Porque as outras alternativas estão incorretas. Alternativa A. Fundo do útero. O fundo é a parte superior do útero. Não tem contato direto com a vagina. Alternativa B. Corpo do útero. O corpo fica acima da inserção vaginal. Vagina não se fixa ao corpo uterino. Alternativa D. Tuba uterina. As tubas estão no fundo uterino, muito distantes da vagina. Alternativa I. Uretra. A uretra passa anteriormente à vagina. Não há fixação entre elas. Anatomia do colo uterino. Partes do colo. Porção supravaginal, acima da vagina. Porção vaginal, projetar-se na vagina, onde a vagina se fixa. Suporte do assoalho pélvico. Níveis de suporte, de Lancey. Nível I, suspensão uterossacra e cardinal. Nível segundo, fixação paravaginal. Nível terceiro, fusão com corpo perineal. Defeitos do assoalho pélvico. Compartimentos. Anterior, cistocele, uretrocele. Apical, prolapso uterino cúpula. Posterior, retocele, interocele. Dica para memorizar. Vagina veste o colo, como uma luva que se ajusta ao punho. A vagina envolve circularmente o colo uterino. Mnemônico. VC igual vagina fixa no colo. Visualização anatômica.
Imagine o colo uterino como um botão que atravessa o tecido da vagina, criando uma fixação circular ao redor dele.